Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui por graça e misericórdia, mas nesse devocional Café em Deus. E o devocional de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, onde o texto diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. As Escrituras apontam somente para Jesus. Aqui, o evangelista João, ele nos relata a fala de Jesus, ou seja, Jesus ensinando e falando a seu respeito, falando sobre o seu testemunho, que ele foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão. E Jesus aqui também relata, através do evangelista João, o apóstolo João, que ele cita João Batista como uma candeia que incendiava e iluminava. Isso é muito interessante, porque isso já faz uma aplicação para nós. Nós devemos sempre estar incendiados pelo poder da palavra, incendiados do Espírito Santo, para que nós possamos sempre trazer luz. Reflita já nesse pequeno versículo. Mas Jesus ele continua aqui e ele está dando uma instrução. E ele direciona a certas pessoas que são estudiosos das Escrituras. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que quando o texto fala as Escrituras, nós devemos entender que ainda naquela época não existia a Bíblia, esse cânon fechado, esse conjunto de livros que hoje nós temos em mãos. Quando Jesus aqui cita as Escrituras, ele está citando a Torá e a Tanakh, o Antigo Testamento que nós conhecemos, porque ainda o Novo Testamento estava em andamento. Jesus, ele é a nova aliança, é através da morte e ressurreição de Cristo que o Novo Testamento começa a ser escrito. Então, nesse momento, quando Jesus fala que as Escrituras aqui são o Antigo Testamento, a Torá e o Tanakh, como eu havia dito. E é interessante que Jesus ele direciona essa mensagem a certas pessoas, a certo grupo esse que examinavam as Escrituras, buscando nela a vida eterna, achando que somente dentro dela eles teriam a vida eterna, assim seguindo a regra das leis, a regra da lei mosaica. Eles seguiam passo a passo o que estava nas Escrituras através da lei mosaica dada a Moisés, inspirada por Deus. Eles seguiam aquilo como se fosse o único meio da salvação, da vida eterna. Então a salvação deles estavam não para que as Escrituras apontavam, mas sim para a lei. Eles estavam debaixo da lei, eles tinham que cumprir aquilo que a lei dizia nas Escrituras para ser salvo. Mas eles interpretavam errado, eles não entendiam direito. Eles achavam que a Bíblia, as Escrituras na época, devia ser entendida daquela maneira, e eles entendiam somente daquela maneira no literal. Só que eles não pararam para perceber, como em toda a Torá e a Tanakh, que a mensagem central não era sobre a lei, nem sobre o homem, era sobre o Messias que viria, sobre Jesus Cristo. E é nessa fala que Jesus fala: vocês examinam as Escrituras porque pensam que nela tem a vida eterna, mas ela testifica de mim, ela testemunha de mim, ela aponta para mim. Isso é Jesus falando. A vida eterna não é garantida pelas Escrituras. As Escrituras apontam aquele que nos dá a vida eterna.
A Bíblia Sagrada, hoje, que nós temos em mãos, as escrituras que eles estudavam, aponta somente para uma pessoa, Jesus Cristo, o Messias. E não é através, ele quer dizer, não é através do que vocês leem e interpretem aos seus belos prazeres, aos seus costumes e doutrinas que te levam ao céu, mas é para quem ela aponta. E a Bíblia, as Escrituras, aponta para Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos dá a vida eterna. A Bíblia é somente a história para aquele povo. É para aquele povo, as Escrituras era somente um livro de regras que Deus deixou para eles. Mas para nós, agora que estamos na nova aliança, é a revelação divina, a revelação de Deus. Nós entendemos que a Bíblia, as Escrituras, aponta para Cristo, aponta a vontade de Deus, aponta sobre quanto nós somos pecadores e quanto Ele é amoroso. A Bíblia não nos leva à vida eterna, mas ela aponta para a pessoa que nos conduz à vida eterna. Ela aponta para a pessoa que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Então, meu irmão e minha irmã, dediquem-se às Escrituras. Dediquem-se à leitura diária, ao estudo diário, mas sempre lembrando que o que te leva à vida eterna, o caminho é Cristo Jesus. E tenham em mente que a Bíblia aponta para Cristo. É a história de Deus revelada ao ser humano. É Deus falando na língua dos homens para revelar a tua vontade e o teu plano de salvação. Lembre-se disso. Às vezes vemos muitas igrejas que se parecem ser boas, genuínas, parece até carregar o nome de evangélicas, porque citam a Bíblia. Mas não é porque cita a Bíblia que ela conduz ao caminho que é Cristo. Temos várias religiões que citam a Bíblia, temos várias denominações que citam a Bíblia, mas não têm compromisso com a verdade da Bíblia. Tem algumas denominações, até ocultas, que citam para começar os seus cultos a Bíblia. Tem outros tipos de religiões afro que citam a Bíblia, mas não é por isso que eles estão tendo compromisso com a Bíblia. Então, quando você for estudar as Escrituras, não tire fora de contexto. Peça a guia e a instrução do Senhor para que dê sabedoria e entendimento. E tenha certeza que a Bíblia ela só aponta somente para Jesus Cristo, que é o único meio de salvação. É através das Escrituras que nós se relacionamos com o Pai. É através das Escrituras que nós entendemos a vontade de Deus. É através das Escrituras que nós entendemos o quanto somos amados por Deus. Então, o que nos traz a vida eterna não é um conjunto de livros, mas é o que esse conjunto de livros aponta: Jesus Cristo. É por isso que ele fala: vocês examinam as Escrituras porque pensam que nela tem a vida eterna, mas são elas que testemunham de mim. Ou seja, a vida eterna está em Cristo Jesus. Se renda a Ele, porque Ele que vai te dar a vida eterna. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse devocional. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos por tudo. Te agradecemos por a Tua palavra revelada estar nas nossas mãos. E te pedimos, Senhor, que nos dê discernimento dia após dia para entender esta revelação, para que nós possamos entender que ela somente aponta para a Tua vontade, para a Tua salvação e para Cristo. Te agradecemos, Senhor, por ter nos dado essas Escrituras para entender essas coisas, para saber o quanto Tu nos amou, Senhor. Pai, continua nos enchendo com a Tua graça, com o Teu poder e com o Teu Espírito Santo. E nos dê mais sabedoria, mais e mais, para levar esta palavra, a palavra da salvação, o caminho
que é Cristo Jesus, a vida eterna àqueles que precisam ouvir. Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.